historinha da Pipe Trajano. Vocês estão aí? Bem, eu acho que eu achei uma. Então, nós vamos começar a nossa aventura, a nossa caça ao tesouro. Bem, vocês sabem qual é o tesouro? O mapa do tesouro de cada cristão? Espera, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Vocês estão preparados para essa aventura? Para procurar? Bem, a palavra do Senhor, nela nós encontramos vários ensinamentos. Nós encontramos um tesouro. Bem, mas antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos orar ao Senhor. Vamos lá? Vocês aí de casa, fechem os olhinhos. Ela também vai fechar os olhinhos e nós vamos orar ao Senhor. Vamos lá? Preparados? Bem, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos pelo alimento em nossa mesa, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos, Senhor Deus, pela saúde que cada um de nós temos, te agradecemos, Pai, porque sabemos, Deus, e reconhecemos que o Senhor nos ama, e é por isso, Pai, que nós te louvamos, nós te adoramos, nós estamos aqui. Ó Senhor Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Peça aí o papai e a mamãe, tá? Pegue sua Bíblia. Peça o papai e a mamãe para ajudar vocês agora a abrirem o nosso mapa do tesouro, porque aqui nós vamos encontrar a nossa historinha de hoje, que vai ser um grande ensinamento para cada um de nós. Então vamos lá. Então, a Bíblia está dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o nosso texto bíblico de hoje está no Novo Testamento, tá? No livro de Tessalonicenses. O livro de Tessalonicenses tem o primeiro e o segundo livro. Nós vamos abrir o primeiro livro. Peça ajuda ao papai e à mamãe. Está bem lá no finalzinho da Bíblia. Bem, como eu falei para vocês, o nome do livro é Tessalonicenses. Então, vocês vão procurar na barra de cima o nome Tessalonicenses, ok? Capítulo 5. Capítulo é o número maior em negrito, ok? Então, procurem aí o capítulo 5. Dentro do capítulo 5, vocês vão ver vários númerozinhos. Bem, desses númerozinhos aí que aparecem, vocês vão achar o 17, ok? Que é o nosso textinho bíblico de hoje. 1 Tessalonicenses 5, 17. Que diz assim. Bem, eu vou falar, ela vai repetir, vocês aí em casa também repitam para o papai e para a mamãe, ok? Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Bem, o que é oração, tia Lorena? Por que nós devemos orar? Orar nada mais é do que falar com o Senhor. Bem, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente quer se relacionar com ela, a gente quer conviver com ela, a gente quer conversar. E é isso que nós devemos fazer com o nosso Senhor Jesus. Através da oração, nós temos esse poder de estar orando ao Senhor, conversando com o Senhor, entregando nas mãos de Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nós temos como agradecimento, né? A nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor é através da nossa oração. Então nós devemos, assim como esse texto bíblico fala, orar sem cessar, jamais, orar sempre, jamais deixar de orar. Orar em todo o tempo. Nós vamos aprender hoje com uma historinha bíblica que fala exatamente de um personagem que não deixou de orar, tá? Ele insistiu, ele persistiu em orar ao Senhor porque ele amava a Deus. Mesmo estando distante do seu povo, distante da sua cidade, ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou perseverando em oração a Deus porque ele sabia que somente em Deus ele podia confiar. Então, espera um pouquinho que já vai começar a nossa historinha, ok? E eu acho que vocês já desconfiam qual é a nossa historinha, né? Ayla, você sabe qual é a nossa historinha? Sim. Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Então, aguardem um pouquinho que já vai começar a nossa história. Prestem bastante atenção, porque depois nós vamos ter perguntinhas, hein? Daniel na cova dos leões. Na época de Daniel, existia um rei chamado Dario.
Dario era um rei bom e gostava de Daniel, porque ele era diferente de todos. O rei Dario precisava de ajuda, já que o reino que ele tomava conta estava crescendo. Por conta disso, ele nomeou 120 pessoas para governar todo o reino. Toda essa gente, 120 pessoas, deveriam sempre prestar contas a Dario para que ele soubesse o que estava acontecendo no reino. Dario queria que o serviço fosse feito direitinho e, por isso, escolheu 3 supervisores para observar bem de pertinho o trabalho das 120 pessoas. E aí que entra o Daniel, um homem diferente de todos no reino. Dario coloca Daniel como um dos supervisores. A Bíblia diz que Daniel era tão bom que se destacou de todos em seu serviço, porque fazia bem feito, com excelência. Daniel era tão bom que começou a despertar a inveja nas outras pessoas. A inveja é algo muito ruim e pode destruir tudo à sua volta. Daniel estava apenas fazendo o seu trabalho, mas aqueles que eram para serem seus amigos começaram a odiá-lo porque não eram como Daniel. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel começaram a bolar um plano para eliminar Daniel, já que ele era sempre melhor. As 120 pessoas que cuidavam do reino e os supervisores começaram a procurar defeitos em Daniel, mas não encontraram nada. Procurou aqui, procurou por lá e nada. Daniel era bom no que fazia e parecia que não fazia nada que pudesse tirá-lo do caminho. Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel adorava a Deus e sempre orava. 3 vezes ao dia, para ser exato. As pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso, então tiveram uma ideia e a colocaram logo em execução. Eles chegaram até o rei Dario e disseram: "Ó rei Dario, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governantes concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões." O rei Dario não sabia que esse pedido fazia parte de um plano para matar Daniel. Sendo assim, o rei assinou o decreto. Quando Daniel ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus, sabe o que ele fez? Continuou orando, porque sabia que o Deus a quem ele orava era poderoso. Daniel continuou a orar como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava. Mas agora, as pessoas que não gostavam dele ficaram na espreita, esperando que Daniel orasse. E assim que Daniel começou a orar, eles foram falar com o rei Dario, dizendo que Daniel estava desobedecendo o novo decreto, que não poderia adorar a nenhum outro deus. O rei Dario, quando ouviu isso, ficou preocupado e durante todo o dia tentou de tudo para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto e não poderia voltar atrás. O rei Dario, triste, mandou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Com muita tristeza, o rei, que gostava muito de Daniel, disse que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Durante a noite toda, o rei Dario não comeu e nem bebeu nada, e nem conseguiu dormir de tanto que estava preocupado com seu amigo Daniel. Assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova dos leões e deu um grito aflito: "Daniel, será que o seu Deus a quem você serve pôde livrá-lo dos leões?" O rei, o meu Deus, mandou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei, muito feliz, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões e não havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. E assim, Deus livrou Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu com quem queria o mal para Daniel? O rei mandou que jogasse aos leões e eles morreram por conta da inveja que tomou conta dos seus corações. Foi triste, mas a inveja destrói tudo à sua volta.
Por isso aquelas pessoas morreram. Então o rei Dario assinou outro decreto dizendo que todos do reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro. Daniel era diferente por quê? Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Daniel e Deus eram bem próximos. Afinal, quanto mais oramos, mais pertinho ficamos de Deus. Quanto mais oramos, mais amigos de Deus. Daniel estava sempre orando. E era isso que diferenciava Daniel das outras pessoas. Por orar, sempre Daniel conhecia Deus e sabia que ele era poderoso e que nada e nem ninguém teria mais poder do que Deus. Por conta disso, mesmo com o novo decreto, continuou orando. Daniel e Deus eram tão próximos por conta da oração que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E o nome de Deus foi reconhecido em todo o reino por causa de Daniel, porque ele orava sempre. Quando você ora, você fica perto de Deus. Por isso, a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximos e sejam amigos, assim como Deus e Daniel eram, porque Deus também quer ser seu amigo. Ele deseja cuidar de você como cuidou de Daniel. E é claro que Daniel tinha medo de leão. Quem não tem? Mas a sua confiança em Deus era muito maior do que o seu medo. Ele só pôde confiar assim porque todos os dias, 3 vezes ao dia, conversava com Deus. Quando você decidir orar todos os dias a Deus, pode ter certeza que Deus irá ficar cada vez mais próximo de você. E não se preocupe se tentarem te fazer mal, ou a você ou sua família, porque aqueles que são amigos de Deus, Deus guarda, cuida e protege. Voltamos e eu tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção na historinha de Daniel na cova dos leões. Viram, né, que Daniel ele orou ao Senhor e por isso Daniel ele foi salvo, por isso Daniel foi poupado lá, não foi devorado pelos leões, porque Daniel confiava no Senhor e o Senhor deu essa oportunidade de Daniel continuar vivo. Bem, nós sabemos como é importante a oração, né? Quando nós oramos ao Senhor, tudo vai bem. E mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, o Senhor ele tem o melhor para nossas vidas. Nós não podemos deixar de orar, jamais. Bem, então vamos começar o nosso quiz? Bem, essa é uma brincadeira que a gente sempre faz. E hoje nós vamos fazer umas perguntinhas. E eu quero saber se vocês prestaram bastante atenção na historinha de hoje, ok? Vamos começar? Vou procurar aqui no meu mapa do tesouro as perguntinhas. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta, eu vou dar um tempinho para vocês. Depois a Alia vai responder e vocês em casa vão ver se vocês conseguiram acertar, ok? Pergunta de número 1. Qual era o nome do rei? Tempo! Pensem direitinho. Bem, vou dar algumas opções para ver se vocês vão conseguir lembrar, ok? Bem, Rei Dario, Rei Nabucodonosor, Rei Jeroboão. Ah, você sabe? Sim. Qual que é? Dario. Muito bem! Vamos lá para a segunda perguntinha. Quantas vezes Daniel orava a Deus? Primeira opção, 3 vezes ao dia. Segunda opção, 1 vez ao dia. Terceira opção, nenhuma vez. Olha, você sabe? Sim. 1, nenhuma ou 3? 3. 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. E vocês aí? Quantas vezes vocês têm orado? Tem lembrado do Papai do Céu na hora que vai dormir, na hora que levanta, durante a tarde? Vamos lá para a próxima pergunta. O que os homens fizeram para prejudicar Daniel? Alternativa A, uma aposta. Alternativa B, um decreto. Alternativa C, uma brincadeira. Olha, você sabe? Sim.
Um decreto. Um decreto. Eles fizeram um papel. E nesse papel, não sei se vocês prestaram bastante atenção na historinha, nesse papel falavam que somente o rei deveria ser adorado, que para nenhum Deus mais poderia se ajoelhar. E Daniel orava ao Senhor Deus. Foi por isso que eles fizeram esse decreto, para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E o rei, né, sem saber, acabou assinando, né, sem saber o que aqueles homens realmente queriam. E Daniel acabou caindo na cova dos leões. Vamos lá para a última pergunta e vamos ver se vocês prestaram atenção, porque eu já dei até uma ajudinha, hein? Em que lugar Daniel foi parar? Acho que essa eu não vou dar alternativa. Muito fácil, né, Ayla? A cova dos leões. Na cova dos leões, muito bem. Tenho certeza que vocês devem ter acertado todas essas questões de hoje. Bem, então aguardem um pouquinho que eu vou ensinar vocês a fazer um desenho de um leão. Vocês vão ver como que é fácil, tá? Então aguarda um pouquinho que nós já vamos começar. Outra coisa, pegue o seu lápis, pegue a sua borracha e pegue um papel, ok? Um papel branquinho aí, o papel que vocês tiverem. Papel de caderno, uma folha de caderno, que nós vamos aprender a desenhar um leão, ok? Então vamos lá. Espera e já já eu volto. Vamos começar então, crianças. Já pegaram a borracha, o lápis de cor? Então, nós vamos desenhar um leão hoje. Vamos aprender um pouquinho. Eu também não sei desenhar muito bem, não. Mas eu vou aprender junto com vocês. Vamos lá? Vamos começar? Bem, primeira coisa, vamos fazer já a juba, tá bom? Ó, podem fazer como se vocês estivessem fazendo um sol, ó. Como se estivesse fazendo um sol e fecha. Agora nós vamos fazer a parte central do rosto do leão, ok? Então vocês façam uma meia lua. Agora nós vamos fazer as orelhinhas, ó. Bem, depois de feito esse passo aqui, nós vamos fazer os olhinhos, ó. 1, 2. O nariz. E aqui a gente já puxa a parte da boca. Não podemos esquecer disso aqui não, ó, que é muito importante. Já está pronto a parte do rosto do nosso leão. Agora nós vamos descer para fazer o corpinho, ok? Ó, no encontro a gente faz as patinhas. E aqui a gente já faz o corpinho. Não podemos esquecer de fazer a cauda, o rabinho. E está pronto o nosso leão. Vocês conseguiram fazer aí? Aí vocês podem ir ajeitando, ó, do jeitinho que vocês querem, até ele ficar do jeitinho. A Ayla também está fazendo aqui comigo e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado. Bem, se você achou muito difícil fazer desse jeito, nós podemos fazer o leão mais redondinho, a juba dele, ó. E o rostinho a mesma coisa. Uma meia lua, as orelhinhas, os olhinhos, nariz, boca e o corpinho. Também do mesmo jeito. Ok? Gostaram? Quero ver o desenho de vocês, tá bom? Viram como que não é nada difícil? Agora eu vou mostrar pra vocês o de Ayla que ela fez aqui, tá? Enquanto eu tava fazendo. Olha só o de Ayla como ficou. Aí vocês também podem colorir o desenho de vocês e depois mostrar, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. E vamos pra próxima. Vocês ainda estão aí? Estão, né? Então, a gente está chegando ao final
E nós aprendemos hoje sobre a história de Daniel. Aprendemos que nós devemos obedecer ao Senhor, orar ao Senhor e principalmente ser fiel a Deus. Porque quando isso acontece, tudo vai bem, ok? Então eu espero mesmo que vocês tenham aprendido que o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida é a comunhão com o Senhor Jesus. E aonde que nós aprendemos a viver bem, aonde nós aprendemos a agradar ao Senhor? Através do mapa do tesouro. E o nosso mapa do tesouro é a Bíblia. Então todas as vezes que vocês se sentirem perdidos, todas as vezes que vocês sentirem que precisam estar mais pertinho do Senhor, pegue a sua Bíblia, leia ela, peça o papai e a mamãe para ler uma historinha para vocês, mas principalmente não se esqueçam de orar a Deus, porque somente orando a Deus nós podemos estar mais pertinho dele, nós podemos ter mais comunhão com ele. Então vocês não podem esquecer que oração é a chave para a gente encontrar o nosso tesouro, ok? Então tchau, até a próxima!